Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Bom, obrigada, professor Mário. Muito bom ouvi-lo, né? E que bom podemos estar aqui, né, nesse momento e conversarmos sobre isso. Sim, a interação, ela tem que existir, né? Não tem como. Aqui eu coloquei, né, a logo do NCF e a do GPET. O GPET é o meu grupo de estudos e pesquisas, professor Escola de Tecnologias Educacionais, né? E no GPET nós sempre estamos trabalhando com a questão de formação do professor, né? E esse professor em interação com essas ferramentas tecnológicas. E outro destaque que nós fazemos sempre no grupo é a questão da conceituação do que é tecnologia, né? Tirar esse professor do senso comum do que seja tecnologia. Então, tirar esse professor do que seja tecnologia, né? No qual ele só pensa, às vezes, na ferramenta, né? E ele não pensa de forma ampla. Lembrando que a educação sempre usou tecnologia, né? Não uma tecnologia digital, mas uma analógica, né? O lápis, o quadro de giz, o caderno, o livro, tudo isso são tecnologias, são aparatos, né, que nos apoiam nesse processo de ensino-aprendizagem, né, que é o importante para nós na educação. Bom, aqui é só, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem muito memes, né, no Twitter, no Aula Paraná Zoeira, no Alunos Depressão Paraná. Então, são vários ambientes que os alunos estão se expressando sobre esse momento que eles estão passando, né? Aqui é um meme que eu retirei do Twitter, né? Que ele diz lá que a escola, né, avisa, as aulas serão online, né? As aulas serão online. E o celular do aluno está ali, né? Que é o que o professor Mário já falou, essas condições técnicas, né? As condições realmente de ferramenta. Por exemplo, os professores estão pagando a sua internet em casa, né? Eles tiveram que aumentar né, os seus gigabytes de internet em casa. Por quê? Porque eles precisavam estar online, porque tiveram essa pressão. Mas quem é que está pagando? São eles, né? Então, como é que vem tudo isso? Então, o que acontece? O que acontece depois de 13 de março? Né? Vem a pandemia, e aí a Organização, né, da Saúde vai dizer para a gente, olha, não dá, é pandemia, tem que se reorganizar. Todo mundo se reorganizou, os secretários de estados e municípios apavorados, indo atrás do que poderiam fazer, né? E todo mundo começou a ouvir esse termo aqui, ensino remoto, aula remota, né? E, as instituições superiores estão usando ensino remoto emergencial, né? Quer dizer, é um termo que surge, então, para justificar. E aí eu vou trabalhar um pouco essa questão dos termos com vocês, que tem dado um monte de confusão, até para a gente localizar isso e pensar bem essas questões, né? Aqui, quando a gente fala ensino remoto, então, remoto há uma distância de espaço, tá? Então, há um distanciamento geográfico. Nós estamos aqui numa situação remota, vocês, cada um nos seus espaços, eu aqui no meu espaço, tá? Então, quando eu levo isso para o ensino, é uma modalidade que pressupõe distanciamento entre professores e alunos, tá? E nessa modalidade, né, o que acontece, gente? O ensino presencial físico, os mesmos cursos, o mesmo currículo, mesma metodologia, mesma práticas pedagógicas é transposto para os meios digitais em rede. Tá? Aquilo que o professor Mário falou, tem professor dando 3 horas de aula. Esse professor está pressupondo, né, usando um videoconferência, usando um aplicativo de webconf, esse professor está pressupondo a mesma metodologia que ele usava no presencial. Tá? Então, é transposto só para os meios digitais em rede. Então,
o processo ele fica muito centrado no conteúdo, né? E o professor dá esse destaque. Então, não tem comunicação, não tem interação. Inclusive, algumas editoras, elas estão principalmente pensando em aumentar o número de conteúdos nos livros didáticos, nas apostilas, por causa do ensino remoto, porque eles acham que tem que encher os alunos de coisa, informação, informação, informação. Então, isso é o ensino remoto. Tá? Mesmo na pós-graduação, nós tivemos algumas aulas que os professores não usaram ambiente virtual. Né? Eles mandam por e-mail os textos e aí fazem 3 horas, 4 horas de encontro aqui, né? E ainda exige, eu sei de alguns professores que pedem, por favor, abram suas câmeras, senão vou dar falta. Vocês entendem isso? Então, esse professor, ele apenas saiu da sala de aula, foi para a casa dele, né? Está na frente do computador, mas ele usa a mesma metodologia. Então, esse é o ensino remoto ou aula remota. Há um grande medo, né, dos secretários da educação de falarem em educação à distância. Sabe por quê? Porque pressupõe sentar e conversar com os especialistas. Sentar e conversar um pouco. Então, né? E nós, especialistas, entendemos que foi um momento emergencial. Né? Teve escola que em 3 semanas entendemos. Tem toda aí a questão também que o Mário falou de se gastar, as empresas se aproveitando disso, né? E assim vai. Mas nós entendemos que foi emergencial. Então, agora seria o momento de parar tudo e reorganizar, repensar, porque precisa avançar. Não dá para ficar nesse ensino remoto. Principalmente, gente, nós sabemos que não dá para voltar ao presencial sem a vacina. Né? Eu não me sinto segura. Eu não sei como é que eu me pôr na frente. Eu tenho 45 alunos, né? Sempre eu pego os calouros no início do semestre. Como é que eu vou encarar 45 alunos numa sala fechada, sem janelas? Aí a gente vai para, né, algumas versões do ensino remoto ou aula remota, assemelha-se ao ensino à distância do século passado. Aquele que o professor Mário falou, né? Ou seja, realizado por correio, por rádio, por TV, né? Tendo o acréscimo de alguma tecnologia digital em rede. No caso, no nosso estado do Paraná, se usou a TV com acréscimo do aplicativo no celular. Tá? Então, se assemelha-se muito no início lá da educação à distância. Para vocês terem uma ideia, a educação à distância no Brasil, ela começa em 1904. 1904, com as escolas americanas aqui. Né? Então, quer dizer, tem muita coisa aí a se pensar e a se reorganizar. Então, na verdade, o que nós esperamos, né, principalmente por causa do vírus, é que esse ensino ele seja um ensino temporário. Agora, tendo que prolongar isso, nós vamos ter que parar, repensar e reorganizar tudo, para que realmente passe a ter qualidade, para que realmente passe a considerar a interação. Né? Então, é nisso que, às vezes, não é só na educação básica, no ensino superior também, por exemplo, eu vou falar, Geraldo, na nossa instituição, vou falar, a nossa instituição... Fica à vontade. Para vocês terem ideia, na nossa instituição, o setor que deveria cuidar para que a gente avançasse, né, para a educação à distância não está cuidando. Quem está cuidando e está tendo contato direto com os professores é o setor tecnológico, é a AGETIC, Agência de Tecnologias. Eles mandam por dia 2, 3 e-mails para os professores, explicando o aplicativo, mostrando o aplicativo, e aonde deveria estar o pedagógico disso nós não temos. Então, vai ser difícil, mas nós vamos ter que pensar muito na formação do professor da universidade como professor da escola básica. Vai ter que dar uma parada aí e reorganizar tudo isso. Né? Há um certo mito de que todo professor universitário, todo professor de ensino superior está incluído digitalmente. Não é verdade. Nós temos que fazer essa inclusão aí. Bom, educação à distância, ensino à distância, né, gente? Aí é uma modalidade que vai exigir uma configuração diferente, porque precisa que a gente repense o processo de ensino-aprendizagem, as formas de organização administrativa, técnica, logística e pedagógica, né? O ambiente virtual tem que ser escolhido, tem que ser organizado, tem
tem que se fazer o design, né, que a gente fala design instrucional, tem a produção do material, né, tem o planejamento de atividades síncronas e assíncronas, né, por exemplo, aqui nós estamos no momento síncrono, mesmo horário, locais diferentes, né, o assíncrono, horários diferentes, que os alunos possam fazer, então tudo isso tem que se pensar. Aí a gente tem o termo e-learning, né? Qual a diferença? Vocês viram que eu estou trabalhando o conceito, esses slides vão ficar para vocês, vai lá para o site, né, do Unicef. O e-learning, a diferença é que ele não vai usar material impresso. Na EAD eu posso usar material impresso, eu ainda posso, né, usar outros recursos, né, que não sejam só o digital. No e-learning eu uso só o digital, tá? Então, tudo ali vai estar disponibilizado no ambiente virtual, tudo ali, né, está a um clique de acesso do estudante, do professor, de quem esteja habitando aquele ambiente virtual, tá? Então, vai usar as tecnologias de multimídias e vai usar os que já existem, quer dizer, eu uso um repositório, que é lá o YouTube, vou usar o YouTube, vou usar isso, quer dizer, tudo vai estar agregado, né? Mas ainda eu vou ter um ambiente virtual onde eu vou agregar tudo isso, né? Então, alguns autores até falam que no futuro próximo, né, falavam, né, agora está mudando tudo por causa da pandemia, gente, tudo mudou. Por quê? Porque agora, de uma forma certa ou errada, todo mundo entendeu que é possível usar as tecnologias para educação. Pode passar, Alessandro. A educação online, mas Glaucia, não é tudo igual? Não é tudo igual, porque é nisso que a gente, no GPET, a gente estuda, porque você tem os diversos autores, né, e você vai organizando isso. Alguns autores usam como sinônimo de tradução de e-learning, mas não é. E-learning tem a ver com aprendizagem, né? A educação online é uma aprendizagem também, né? E a educação online pressupõe que você não vai ter, por exemplo, a figura do tutor ou professor ali em nenhum momento, nem assíncrono, nem síncrono. Tá? É um curso que é estruturado que você vai clicando e fazendo, né? E você tem que ter uma certa autonomia, né? Ela é totalmente online, tá? E pode ter essa comunicação multidirecional, mas ela está toda programada. Tá? E vai ser por diferentes tecnologias também. A educação híbrida, tá? Que é o uso de espaços e tempos presenciais e virtuais, que é o que todo mundo agora está falando. Agora nós vamos voltar num formato híbrido, uma educação semipresencial, ou seja, vai ter momentos que nós vamos estar na sala de aula e ter semanas que a gente tem que fechar a escola ou a universidade e ir para o ambiente virtual, porque a gente sabe que enquanto não tiver vacina, nós vamos estar expostos a esse vírus, né? É a proposta que estão fazendo para retorno às aulas. As escolas privadas, eu estou lendo alguns protocolos de escolas privadas, falando assim, não, a gente vai fazer assim, uma semana vem 15 alunos, né, do 9º ano lá, vem 15 alunos ficam em casa. Essa aula vai ser transmitida para aquele aluno. Como eles vão transmitir, não sei como. Tá? Depois, ou o aluno fica em casa com as atividades no aplicativo e o professor com 15 alunos aqui. Depois troca. Vocês imaginem a confusão. E sem entender isso, a educação híbrida pressupõe eu ter uma carga horária presencial e virtual, né? No qual eu, professor, vou habitar a sala de aula presencial e vou habitar a sala de aula virtual. Isso dá muito trabalho, né? Isso exige, gente, uma preparação antes de eu ir para a ação muito grande, né? Porque eu tenho que preparar o meu curso, a minha disciplina, elas têm que estar organizadinhas de forma que eu tenha os momentos e tempos presenciais e os virtuais bem estabelecidos, e não nesse improviso, uma semana aqui, uma semana ali, tá? Então, ainda vem muita confusão por aí, aguardem. Aí tem outros termos, gente, que eu nem vou falar, depois vocês procurem. Na referência tem um texto muito bom que fala de todos esses termos, e está caminhando para um outro conceito agora, principalmente os professores portugueses, eles têm levantado esse termo aqui, ó,
Educação digital online, que seria compreender a transformação digital enquanto deslocamento disruptivo no espaço-tempo de interações e ecossistemas de inovação. Né? Então, eles estão dizendo que esse tempo de pandemia vai levar a gente para essa educação digital online. De uma certa forma, eles têm razão, porque é uma imbricação do real e o virtual. É uma imbricação desse real e virtual que você não percebe onde termina, onde começa. Né? Não são demarcados os presencial e o virtual, quer dizer, está tudo imbricado. Né? Então, como é isso ainda é para o futuro, né? É a gente se pensar. Né? E quando eu penso em conceitos, esses conceitos a gente nós temos que nos apropriar dele para entender o que estamos escutando, de que ponto aquela pessoa está falando, né? E o que nós queremos a partir de tudo isso e como nós podemos elaborar tudo isso. Né? Eu lembro, até o professor Mário está lá, né, no PPGTE, eu fui da primeira turma e uma vez, assim, uma conversa com o professor João, eu falei assim, professor João, eu preciso saber o que é tecnologia. Ele me mandou para a biblioteca procurar o livro do Álvaro Vieira Pinto. Achei que era um livro, 3 volumes que conceituam o que é tecnologia. Cadê, Geraldo? Estão lá atrás. Ele mesmo. Os 3 volumes, né, o que é tecnologia, conceito de tecnologia. Então, eu sentei lá na biblioteca, aqueles 3 volumes, não podia tirar da biblioteca porque era coleção única, né? E eu sentei lá e estudei várias tardes e li, né, e reorganizei, e ali realmente eu comecei a dar destaque a essa importância do conceito, né, porque eu trago essa teoria, e eu analiso a prática, e eu reorganizo e reconfiguro. Aqui são as referências, gente, tá? Eu vou mandar para o professor Geraldo ou para o Alessandro esse primeiro texto, né? Está num livro nosso da linha, que a gente traz a questão dos conceitos de tecnologias, né? A educação na era digital de Gomes, a escola educativa, eu aconselho a leitura, né? Levi, cybercultura, porque é onde vem todas as bases, tá? Eu não trabalho ainda com conceito, o meu conceito é de cybercultura e não de cultura digital, apesar que alguns autores estão misturando isso, né? Mas eu me mantenho nisso. Existe um dicionário que foi lançado em 2018, um dicionário muito bom, que é um dicionário crítico de educação e tecnologias de educação à distância, né? Vale a pena dar uma olhada. E esse texto aqui, que está online na revista UFG, né, da Universidade Federal de Goiás, que é por um novo conceito paradigma de educação digital on-life. Então, eles trazem todos esses conceitos e eles vão categorizar no que é esse on-life. Né? Que é isso, né, gente? Mudar é difícil, mas é possível. Paulo Freire, vamos à resistência. Né? Agora, se não der uma tarada para repensar tudo que foi feito de março até agora, a confusão vai continuar. Né? Eu tenho pedido para que o pessoal parem, pense, vamos reorganizar como é que foi tudo isso, né? Há uma esperança em nós, especialistas agora em EAD e em tecnologias na educação, que os gestores nos procurem para conversar. Olha, a gente fez isso e agora? Né? Enfim, então essa questão é muito importante. Quando nós entramos em home office ou home universe, né, como eu digo, eu recebi e-mail dos WhatsApp de professores falando assim, nossa, você pode dar um curso por WhatsApp para mim? Eu preciso começar. Em março eu estava atordoada, né? Eu falei, não posso. Aí agora eu já posso dar esse curso. Né? Por quê? Porque agora eu já refleti sobre tudo. A própria ferramenta do WhatsApp melhorou. Eu posso fazer uma sala de aula com 8 pessoas pelo WhatsApp, né? Então, quer dizer, agora eu já posso, mas naquele momento, em março, eu não podia. Então, é por isso que é o momento de pararmos e pensarmos e reorganizarmos tudo isso, né? Então, eu tenho ainda uma esperança de que isso vai acontecer. Obrigada, Geraldo.
Obrigado, digo, eu aqui, em nome do coletivo aí do Unicef, foi ótima as tuas colocações, eu acho bem isso, acho que nós carecemos de um processo de, digamos, de compreensão conceitual, né? Eu acho que você colocou bem isso em complementação à fala do Mário, então acho que teremos um belo debate daqui a pouco,